Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, você que trouxe o exemplar da Bíblia, vamos ler um texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Se eu posso ler, você diz amém. Amém. Está escrito assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque agora encontrei a minha dracma que estava perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque agora encontrei a minha dracma que estava perdida. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Meus amados e queridos irmãos, antes de fazer uso da exposição da palavra, quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor concedeu a mim e a minha esposa de poder estar em sua presença uma vez mais. Que Deus continue abençoando esta igreja linda e, assim como também o anjo desta congregação, pastor, que Deus continue lhe abençoando e dando ainda mais instrução e sabedoria na condução desse rebanho. Cumprimentando o pastor, eu também cumprimento todos os demais companheiros que estão na minha retaguarda. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida da liderança do CREIO aqui, local, irmã Sheila, irmão Emerson, irmão Leandro. Que Deus continue abençoando também na condução desse lindo rebanho de adolescentes e também de toda a mocidade. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus. Estamos vindo lá de Pirapora do Bom Jesus, irmãos. Longe, setor 69, estamos aqui debaixo da liderança do nosso pastor Joel Xavier, de quem eu trago aqui abraços e cumprimento a todo o corpo de obreiros e também a toda a igreja. Continuem orando por mim, pela minha esposa. Hoje nós estamos desfalcados, porque Deus nos deu o Kidney Júnior, que é uma bênção pentecostal até o tutano, irmãos. Mas por conta do frio, ele está meio resfriado, ficou lá com a minha sogra, e nós viemos aqui glorificar a Deus junto com vocês. Em uma outra oportunidade, Deus permitindo, vocês conhecerão o Kidney Júnior, que é uma graça para a glória de Deus. Meus irmãos, é muito simples e muito rápido o que eu tenho para ministrar ao coração dos irmãos. Para isso, eu peço que você me empreste sua atenção por alguns minutos. Vai ser muito rápido, daqui a pouco eu te devolvo ela. A vida do ser humano é como um livro, e todos os dias Deus nos dá uma página em branco para que a nossa história continue sendo escrita. Como todo livro, este livro chamado vida possui vários capítulos.
E esses capítulos são escritos na medida em que os dias são acrescentados a cada um de nós. Assim como todo livro, este livro chamado Vida possui os capítulos das conquistas, possui os capítulos dos milagres, possui os capítulos das alegrias, possui os capítulos das vitórias. Em contrapartida, este livro chamado Vida também possui o capítulo das tristezas, também possui os capítulos das angústias e também possui os capítulos das perdas. Por falar em perda, teologicamente, o capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas é conhecido como o capítulo das perdas, porque está contido nesse capítulo parábolas que trazem como tema principal perdas. O fato é que nós, como seres humanos, e independente de sermos servos de Deus, não temos como fugir dos capítulos das perdas. Em algum momento da nossa vida, este capítulo precisa ser escrito. Em algum momento da nossa vida, o capítulo das perdas precisa ser registrado. O capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas nos apresenta, por intermédio de uma palavra de Jesus, algumas perdas em formas de parábolas. São pelo menos 3 parábolas apresentadas por Jesus no capítulo 15. Primeira parábola, a parábola da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa. Segunda parábola, a parábola da dracma, ou da moeda que se perdeu dentro de casa. Terceira parábola, a parábola do filho pródigo que se perdeu depois que saiu de casa. Repetindo, pelo menos 3 parábolas são apresentadas por Jesus aqui. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho que se perdeu. Mas o que são parábolas? Parábolas são ferramentas que utilizam figuras de linguagem para comparar algo físico com algo espiritual. Ou seja, pregar por parábolas foi um método utilizado por Jesus para ensinar, para trazer ao conhecimento da multidão, dos discípulos que acompanhavam Jesus, esta comparação. Era Jesus usando o que é conhecido para revelar algo que até então era desconhecido. Jesus ensinava por parábolas com pelo menos 2 propósitos específicos. Número 1, explicar a verdade para alguns. Número 2, esconder a verdade de outros. No início do capítulo 15, e se você puder acompanhar no texto em que nós lemos com a Bíblia aberta, no capítulo 15, esse texto é iniciado e nós precisamos destacar aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes. Perceba comigo, por favor, que no início do capítulo 15, o autor nos informa que 2 grupos de pessoas estavam acompanhando Jesus para ouvir este tipo de ensinamento. No versículo de número 1 está escrito exatamente desta maneira: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus ensinar.
no versículo de número 2, apresenta o segundo grupo que estava reunido também para ouvir Jesus ensinar. Está escrito exatamente desta maneira: entretanto, os fariseus e mestres da lei o censuravam, murmurando e dizendo: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha pães com elas. Eu estou dizendo e ministrando ao seu coração que pelo menos dois grupos de pessoas se reuniam para acompanhar Jesus durante suas ministrações. O primeiro grupo, Lucas nos diz que era um grupo de pecadores, de má fama, pessoas desqualificadas socialmente falando, pessoas que, em vista da sociedade, eram pessoas que não prestavam para absolutamente nada, eram pecadores, mas que entendiam que a única maneira de alcançar o reino dos céus ainda era se assentando para ouvir Jesus falar. O segundo grupo de pessoas era um grupo de escribas, fariseus, doutores da lei, pessoas que se sentiam acima do padrão moral da sociedade. Mas esse segundo grupo era para murmurar, era para blasfemar, era para falar mal de Jesus, era para apontar o dedo e encontrar possíveis erros em Jesus. Graças a Deus, nós não temos esse grupo aqui. Todos que estamos aqui entendemos que, apesar de pecadores, nos reunimos para ouvir Jesus falar. Se você veio até esse local nessa noite para ouvir uma mensagem da parte de Deus, dê um sinal com a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Esse grupo se reunia para ouvir Jesus falar. A propósito, foi a insensata murmuração dos fariseus que levaram a Jesus a nos presentear com essas parábolas. O que é isso? O Senhor dá o doce dos céus pelo amargo dos homens. O contexto nos apresenta 3 parábolas. No entanto, até por conta do tempo, nós vamos meditar em apenas uma, apenas na segunda parábola, que foi exatamente os versículos em que nós lemos, versículo de número 8 e versículo de número 9. Esta pequena parábola é como uma joia desprezada no escuro, mas de valor incalculável quando colocada em plena luz diante dos nossos corações. A dracma era uma moeda pequena e de pouco valor. Era uma moeda corrente no Império Romano. Por isto, todos daquela época conheciam a dracma. Apesar de pouco valor, era uma moeda bastante conhecida, bastante recorrente dentro do Império Romano. Levava a imagem do imperador e era bastante conhecida dentro daquele costume. A Bíblia nos diz que uma mulher, dentro desta parábola apresentada por Jesus, tinha 10 dracmas e acabou perdendo uma, o que lhe fez muita falta. E a partir de então, Jesus nos mostra o que esta mulher precisou fazer para alcançar a dracma que estava perdida. Acompanhe comigo, por favor, que nos versículos em que nós lemos, nós temos como diferenciar, encontrar a diferença apresentada por Jesus entre a segunda parábola e entre a primeira parábola. A primeira parábola era a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E qual que era a diferença entre uma para outra? É que a primeira, Jesus ensina que a ovelha se perdeu porque saiu do aprisco.
A ovelha se perdeu porque saiu da visão do seu pastor. A ovelha se perdeu porque ela se afastou do rebanho e acabou se perdendo no caminho. Mas a segunda parábola, Jesus faz questão de enfatizar que esta dracma, que esta moeda se perdeu dentro de casa. Foi dentro de casa que ela acabou se perdendo. Foi dentro de casa que ela perdeu o seu valor. Foi dentro de casa que esta dracma ficou perdida. Isto nos faz refletir e isto nos faz aprender com Jesus, porque o que Jesus está ensinando aqui é que é absolutamente possível você ficar na casa da salvação de Deus, você ficar no lugar de esperança e bênção, e mesmo assim estar fora da direção do Espírito Santo de Deus. O que nós percebemos, o que eu percebo em minha geração, são exatamente este tipo de problemática, de pessoas que infelizmente acabam se desviando dentro da igreja, mas o Espírito Santo de Deus vai nos alcançar para a sua glória nesta noite. Aleluia! Aprendemos com esta parábola que Cristo nos procura para salvar, mas é o Espírito Santo que está nos procurando para nos usar na sua presença. A partir desta parábola, Jesus mostra pelo menos 3 passos que esta mulher precisou fazer para encontrar a dracma que estava perdida. Você está com a Bíblia aberta aí? Acompanha comigo, por favor, no versículo de número 8, quando Jesus faz uma pergunta, e dentro desta pergunta, dentro desta interrogativa, Jesus já nos mostra os passos que essa mulher precisa fazer para alcançar a dracma que se perdeu. Ele diz o seguinte: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, primeiro lugar, não acende a lâmpada, não acende a candeia. Na outra cultura, não acende a lamparina, não acende uma luz. Por que Jesus está dizendo que para a mulher encontrar a dracma que está perdida, ela precisa acender a lâmpada, ela precisa acender a candeia, ela precisa acender a lamparina? O que Jesus está ensinando para mim, o que Jesus está ensinando para você, o que Jesus está ensinando para nós, é que é praticamente impossível nós encontrarmos algo pequeno num ambiente escuro. É praticamente impossível nós encontrarmos uma moeda pequena num ambiente de escuridão, num ambiente de trevas, num ambiente onde não há luz, num ambiente de trevas, mas o Senhor faz brilhar a sua luz sobre nós aqui nessa noite, e Ele faz brilhar essa luz para que nós possamos alcançar e encontrar a dracma que estava perdida. Foi por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jesus, dando o grito em João, capítulo de número 1, versículo de número 5, disse: e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não vencem a luz. O salmista, no Salmo 18, verso de número 28, ele diz: tu, Senhor, mantens a minha lâmpada acesa. O meu Deus transforma em luz aquilo que estava em trevas. Receba a luz de Deus aqui nessa noite. Que a luz que emana do Espírito Santo possa brilhar sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. Quem é que recebe essa palavra nessa noite?
Luz do Senhor. O que a minha geração precisa, o que nós precisamos é que a luz do Espírito Santo emane sobre nós, ilumine o nosso caminho, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Em segundo lugar, o Senhor nos ensina que para encontrar a dracma que estava perdida, esta mulher precisava varrer a casa. Perceba comigo, por favor, ainda no versículo de número 8, dentro de sua pergunta ele diz: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada? Primeiro passo. Segundo lugar, varre a casa. Quando limpamos a casa, a sujeira é eliminada. Quando limpamos a casa, o lixo é retirado. Quando limpamos a casa, tudo aquilo que invoca a sujeira precisa ser eliminado. O que Jesus está dizendo aqui é que para nós encontrarmos a dracma que está perdida, primeiro nós precisamos da luz do Espírito Santo, e em segundo lugar, nós precisamos limpar a casa. Casa aqui é o nosso coração, casa aqui é a nossa mente, casa aqui é a nossa alma. Precisamos estar purificados diante de Deus. Foi por isso que o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo de número 16, o Senhor deu um grito para Israel dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Davi, escrevendo o Salmo 51, verso de número 7, depois de ter adulterado com Batseba, percebeu a besteira que fez, mas caiu diante da presença do Senhor, e no verso 7 ele diz: purifica-me com hisopo, Senhor, e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. João, capítulo de número 15, versículo de número 3, o Senhor Jesus olha para os apóstolos, olha para a multidão, e ele dá um grito dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, purificados diante de Deus, lavados diante do Senhor. Quando fizermos isso, as bênçãos de Deus recairão sobre nós, sobre nossa casa e sobre a nossa família. Quem é que recebe essa palavra nessa noite? Em terceiro lugar, o Senhor continua no versículo de número 8: não acende a lâmpada, varre a casa. Terceiro lugar, procura atentamente até encontrá-la. Procura diligentemente até encontrá-la. Jesus está dizendo: não adianta só acender a lâmpada, não adianta só varrer a casa, se você não procurar, não vai cair do céu, é você que tem que fazer. O Senhor está nos induzindo, através dessa palavra, a procurar. Procurar o que, pastor? Procurar sua presença, procurar sua comunhão, procurar sua santidade, procurar proximidade com o Senhor, elevação com as coisas que vêm do alto, elevação com as coisas que vêm do reino de Deus. Chegou a hora de nós encontrarmos aquilo que estava perdido. Como pastor? Buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. Nunca houve em
toda a história da igreja, um tempo de tanta dificuldade que nós mesmo colocamos em buscar a presença de Deus, em buscar a face do Senhor. Mas em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, o Senhor deu uma voz profética à nação dizendo: e buscar-me-eis, e me achareis. O profeta olha e diz: quando, Senhor? Quando me buscardes de todo o teu coração. Isaías, capítulo de número 55, eu estou te dando Bíblia, vai engolindo aí, dando glória a Deus. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6, o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O salmista, no Salmo 118, verso 8 e verso 9, ele diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Eu estou com o coração muito alegre nessa noite, igreja, porque os meus olhos estão diante de uma igreja que veio aqui não para ouvir pastor, não para ouvir cantor, mas para buscar a presença do Senhor. Só quem veio buscar a presença do Senhor nessa noite faz um sinal e glorifica o nome dele. Buscar a presença do nosso Deus, buscar a presença do Senhor. Eu olho para o grupo de adolescentes e fico muito alegre, porque eu sou fruto desse trabalho. Cresci no grupo de adolescente. No grupo de adolescente eu batizei nas águas. No grupo de adolescente fui batizado com o Espírito Santo. No grupo de adolescente eu comecei a pregar. E acreditem, os cultos de adolescente são uma maravilha, porque Deus levanta adolescente para dizer: você vai pregar, você vai cantar, você vai ser um vaso usado nas mãos do Senhor. E tem gente que não acredita nesse negócio, mas é um mistério só de adolescente e de jovem. Acredite, quando Deus olhar para você e disser: Deus vai te levantar, Deus vai te usar, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque nós servimos um Deus que fala e ainda cumpre com as suas promessas. Buscar a presença de Deus. O Senhor está dizendo, versículo de número 8 e versículo de número 9, nos ensinando. Primeiro, acende a lâmpada. Os irmãos que gostam de anotar, pode anotar. Primeiro, acende a lâmpada. Segundo, varre a casa, elimina tudo aquilo que não agrada ao Senhor do seu coração. Terceiro, busca a Deus mesmo, estude mesmo, coma a Bíblia mesmo, compre livros mesmo, porque daqui desse conjunto sairão, eu vou profetizar em nome de Jesus, daqui desse conjunto sairão pregadores, missionários, pastores, cantores para o reino de Deus, porque é assim que Deus faz na sua obra. Buscar atentamente até encontrá-la. Eu acho fantástico que Jesus não para por aí. Ainda tem um versículo de número 9. Caso alguém da multidão olhasse para ele e dissesse: ok, mestre, o senhor disse que tem que acender a lâmpada, varrer a casa e buscar diligentemente. Ok, bonito sermão, mas o que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar cumprindo esses passos que o Senhor está me ensinando? E o próprio Jesus faz questão de nos informar. Versículo de número 9, ele diz, oh aleluia, ele diz: e tendo-a achado, a parábola começou dizendo que estava perdido, mas no versículo de número 8, Jesus diz: e tendo encontrado, e tendo
achado. Eu vou repetir, vou melhorar para você. Jesus está dizendo que não importa o que você tenha perdido no ano de 2022, hoje é a noite de ser encontrado para a glória de Deus. Quem é que recebe essa palavra nessa noite? Tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque agora encontrei a dracma que estava perdida. Oh, glória a Deus! Alegrai-vos comigo. Esta parábola foi iniciada com tristeza, com lágrimas, com sentimento de perda, mas como é Jesus que está no meio dela, ela finaliza com alegria, aleluia, com festa, com culto em ação de graça. Só uma irmã levantou a mão, vou repetir. Eu estou dizendo que começou com tristeza, começou com lágrima, começou com sentimento de perda, mas depois que Jesus entrou no meio, Ele transformou o sentimento de perda, Ele transformou as lágrimas, Ele transformou o luto em festa e alegria para a glória de Deus. Debaixo dessa palavra, o Espírito Santo me dá autoridade para profetizar sobre você e dizer: Ele está transformando sentimento de perda, sentimento de luto, sentimento de tristeza em alegria e festa para a glória do nome do Senhor. Quem recebe essa palavra nessa noite, glorifica o nome dele. Glória a Jesus. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, bendito é o teu nome. Meu Deus, tu és santo. Pode preparar o culto em ação de graça. Jesus vai entrar com providência lá. Pode preparar o culto e ação de graça. Aleluias. Prepara o culto e ação de graça, porque Jesus vai fazer milagres extraordinários na sua casa. Eu não sei, de verdade eu não sei. O que foi que você perdeu nesse ano de 2022, adolescente? Talvez você tenha perdido, por um deslize, sua comunhão com Deus. Talvez você tenha perdido sua vida de santidade com o Senhor. Talvez você tenha perdido aquela vida de oração que você tinha um tempo atrás. Talvez você tenha perdido a comunhão que você tinha com o Senhor em servi-lo. Por alguma coisa que aconteceu que eu não conheço, Deus sabe. Mas Ele me trouxe lá de Pirapora do Bom Jesus para dizer: hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. Hoje é a noite que Jesus vai te devolver novamente a comunhão que você tinha. Aqueles 5 minutinhos de oração que hoje não tem mais. Porque às vezes algumas coisas vão se tornando prioridades na nossa vida. Eu falo que eu fui adolescente, sou jovem, hoje eu sou pastor para a glória de Deus. Mas eu passei, eu entendo, eu sei o que você passa. E eu entendo o que você está passando. Em algum momento da nossa vida, as coisas e as novidades vão aparecendo e as prioridades elas vão se invertendo. De maneira que você deixa de orar, de maneira que você deixa de jejuar, de maneira que você não fala mais em línguas. Lembra quando você falava em línguas? Mas hoje Jesus quer restaurar tudo isso em vocês. Jesus quer restaurar em vocês. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, com a autorização do pastor, os crentes, os adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo. Posso, pastor? Os adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo. Jovens que não são batizados com o Espírito Santo. Venham até aqui. Eu quero orar por vocês. Você que não é batizado, sai do seu lugar, vem até aqui, eu quero orar por você.
Pastor, eu já sou batizado, mas há muito tempo que eu não falo em línguas estranhas. Sai do seu lugar. Jesus quer te restaurar hoje. Jesus quer te restaurar hoje. Jesus quer te restaurar hoje. Você que não é batizado com o Espírito Santo, no meio da igreja, pastor, eu não sou batizado. Sai do seu lugar, vem. Aleluias. Você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero orar por você. Oh, glória a Jesus. Você que não é batizado, não precisa ficar com vergonha não, vem. Jesus quer te batizar hoje. Você aí no meio da igreja, pastor, eu não sou batizado ainda. Eu luto, eu oro, mas Jesus não me batizou. Vem, hoje pode ser o dia. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos orar para esses irmãos que estão aqui. Aleluia. Letícia, me acompanha com o louvor aqui, por favor, minha filha, rapidinho. A igreja estende as mãos para cá. Vocês que estão aqui, fechem os seus olhos. Ore ao Senhor. Pastor, como é que eu faço para ser batizado? Ore ao Senhor. Peça, Espírito Santo, Jesus, toque em mim. Me batiza. Eu quero, Senhor. Eu desejo, eu almejo. Isso, ore ao Senhor. Fale com Ele. Ele está te ouvindo agora. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo. Isso, ore. Que coisa linda, Jesus. Ore. Ore, diga, Senhor, me batiza. Toque meus lábios, Espírito Santo, me santifica, me purifica. Isso, ore ao Senhor. Diga, Senhor, me batiza. Batiza, meu Deus. Canta, Letícia. Me batiza, Senhor. E Jesus vai te tocando. Jesus vai enchendo seu coração. Se você estiver sentindo vontade de chorar, chore. Chore diante dele. A igreja me ajuda em oração. Chore diante dele. Isso. Chore. Diga para ele, Senhor, eu quero. Me toca. Me toca. Toca-me. Isso. Diga. Ore ao Senhor. Oh, que coisa linda, Jesus. Que coisa linda. Espírito Santo de Deus. Aqui estão, Senhor, esses adolescentes. Alguns estão chorando na tua presença, Pai. Aqui estão esses irmãos, Senhor, que querem receber o batismo do Espírito Santo. E por isso nós te pedimos, Senhor, toca-os. Canta, Letícia. Toca-os. Toca, Senhor. Toca, meu Deus. Me dá disposição. Isso, ore o Senhor, continue orando assim. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor me Jesus. dá disposição. Sela, meu Deus, a tua promessa. Mergulhar. Sela a promessa, Jesus. No mar da oração. Sela a promessa, Jesus. Mais uma Toca em nome de vez. Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Senhor, aqueles que já são batizados, mas que não falam mais em línguas estranhas, não exercitam mais o seu dom, restaura-os agora em nome de Jesus. Devolve aquilo que perderam. Restitui, Espírito Santo de Deus. Restitui, Espírito Santo do Senhor. Toca, meu Deus. Enche com a chama do teu Espírito. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Seja tocado pelo Espírito Hoje eu Santo vim de Deus aqui agora. pra te servir melhor. Em nome de Jesus. Renovo. Receba o batismo do Espírito O que Santo. eu quero é renovo. Receba o batismo do Espírito pra Santo.
te sentir de novo. Receba o batismo agora, no nome de Jesus. De novo. Toca, meu Deus. Renovo. Receba o renovo do Espírito Santo, igreja. Eu quero é renovo. Você que há muito tempo não falava em línguas estranhas, receba a restituição do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Seja tocado agora. Melhor. Seja tocado agora. Eu não vim aqui em nome de pedir mais um milagre. Em nome de Jesus. Aqui apenas de passagem. Em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. Meu Deus, o que eu quero é renovo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Pra te sentir de Toca, novo. Jesus. Toca, Jesus. De novo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Seja tocado por Jesus agora. Seja tocado por Ele agora. O brilho no rosto. Em nome de Jesus. De novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem adolescente sendo batizado aqui, igreja. Tem adolescente chorando na presença de Deus. Que coisa linda, Jesus. Nem mais um passo darei. Isso. Nada farei. Chora mesmo, meu filho. Chora mesmo, minha filha. Chora mesmo, meu filho. Receba a presença do Espírito Santo aí agora. Nem mais um passo darei. Nada farei sem ti. E toca-me. E toca-me. Nem mais um passo. Receba de Deus aí agora. Nada farei. Receba de Deus aí agora. Receba de Deus aí agora. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Seja cheio. Toca, Senhor. Seja cheio. Seja cheio. Nem mais um passo. Seja cheio. Nada seja farei cheio. sem ti. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem. Aleluia. Tem renovo na casa. Tem renovo nessa Cheio. casa. Tem Cheio. renovo. Tem renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir. Cheios de Jesus. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. Meu Deus. De novo. Cheios de Deus. Cheios da presença do Senhor. Cheios da presença de Deus. Que coisa linda. Os adolescentes chorando. Que coisa linda, Jesus. A igreja estende as mãos para cá. Vamos abençoar eles. Nosso Deus e nosso Pai. Na Tua presença estamos, Senhor. É na Tua presença que nós estamos, Pai. Queremos Te apresentar, Senhor, os adolescentes, a mocidade desta igreja. Que o Senhor possa os guardar na Tua presença. Restituir, Senhor, aqueles adolescentes que há muito tempo não falam mais em línguas estranhas. Jovens que há muito tempo não falam mais em línguas estranhas. Restitui eles agora, que eles possam ser renovados. Vão sair desse culto diferente para a glória de Deus. Vão sair daqui cheio, pingando o azeite do Senhor, renovados pela presença do Espírito Santo, para incendiar esse bairro e essa cidade para a glória do Teu nome. Espírito Santo do Senhor, continua protegendo, guardando, livrando, que não possa, Senhor, nenhum deles se perder, mas que eles estejam sempre firmes e constantes
na sua presença. Deus, continua conosco. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Deus abençoe, muito obrigado.